Você gostou da seleção brasileira contra a Inglaterra? Eu gostei. Vi aspectos muito positivos. Acho que foi sim uma grande vitória, sim. E é disso que falaremos no vídeo de hoje. Mas, claro, vamos conter a empolgação. Recomendo isso, pelo menos. Deixa o like no vídeo rumo a 180 mil inscritos no canal. Se inscreva e confira lá se o sininho das notificações está ativado. Tá bom? Hoje tem Itália e Equador, hein? Mais um amistoso nessa data FIFA. Itália jogou contra a Venezuela, não foi um jogo fácil do meio de semana, defesas falhando muito. Eu vou colocar aí um empate nesse jogo, tá? Amistoso e tal. Aproveita no Aposta Ganha para conferir as melhores cotações da data FIFA. Fica sempre de olho nas odds supremas, que são odds turbinadíssimas. Tá tudo lá dentro do site. O meu link tá no primeiro comentário desse vídeo. Clica nele, faz o seu cadastro. Você que tem mais de 18 anos, jogue com responsabilidade. E hoje o segundo recado é para o clube de membros, hein? Se você não é um membro desse canal ainda, clica no botãozinho, por um valor pequenininho você ajuda a gente. Tá chegando o mês de abril e mês de abril tem Jorge Igor Responde exclusivo para os membros. Tem grupo de Telegram exclusivo para os membros. Só clicar no botãozinho. Bom, Brasil venceu a Inglaterra. Primeira coisa, durante o jogo, ali do primeiro tempo, hoje acho que vivemos o melhor momento da partida, né, com o Brasil começando bem, tendo boas chances ali na casa dos 15 minutos, a Inglaterra depois tendo um domínio que durou aproximadamente uns 20, 25, e eu olhava aquilo e falava, caramba, como é importante pegar seleções desse porte, né? É um jogo que vale a pena parar para ver. É uma data FIFA de verdade. Claro que você não vai conseguir enfrentar a Inglaterra e Espanha em todas as datas FIFA. Você não vai conseguir enfrentar a Alemanha, a Itália sempre. Mas não pode ser nunca. Com todo respeito, não dá para comparar com o amistoso contra Guiné, contra Senegal, contra Marrocos. Não dá. Não dá. Então eu olhava o jogo ontem e falava, caramba, olha aí, né? É esse nível de competitividade que a gente quer ver. Porque a abordagem do jogador da seleção brasileira num jogo como esse é totalmente diferente. Galera, é humano. É humano. Não é entrar de sacanagem porque não é a Inglaterra. Mas quando você encara um adversário desse porte, o teu nível de competitividade é maior. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Ontem, a postura do Brasil em campo era a postura de jogo à vera. Eu acho que tem um pouco da estreia do Dorival, eu acho que isso mexe, o treinador novo, né? Isso motiva, todo mundo querendo mostrar serviço, um cara que tem uma capacidade de aglutinar, né? Que cativa, que é um excelente gestor de grupo, tem um pouco disso, mas tem aquela coisa de caramba, quem tá do outro lado é a Inglaterra. Quem tá do outro lado é uma das principais seleções do mundo hoje, em termos de talento, não em termos de história, é verdade que também é, não é? Por que não? É uma campeã mundial, mas olha a quantidade de talento que tem a Inglaterra, e desfalcada, né? Ontem não tinha Harry Kane, ontem não tinha Saka, ontem não tinha vários jogadores, mas é a Inglaterra. Então você encara esse jogo de outro jeito. Brasil e Inglaterra ontem teve vários momentos de jogo valendo 3 pontos. Tanto de um lado quanto do outro. Então esse jogo, esse tipo de jogo é muito valioso. Não quer dizer que enfrentar seleções europeias ao longo do ciclo para 2026 é garantia de título. Não é isso. Mas convenhamos, é uma questão lógica. É muito mais forte um ciclo em que você enfrenta Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, do que França, principalmente, que é a melhor seleção do mundo hoje, do que um ciclo em que você enfrenta Guiné, Senegal, Costa do Marfim, Marrocos. Na boa, né, gente? O 2023 da seleção foi um ano jogado na lata do lixo. Foi um dos piores anos da história da seleção brasileira. E até por isso a gente viu toda essa empolgação ontem pós-jogo. Me lembrou um pouco o cenário da chegada do Tite, sabe? Tem o primeiro jogo, aquela vitória contra o Equador, aquela coisa, não, agora vai. Um pouco menos em tamanho, mas eu vi acontecer um pouco isso. Porque também se pega a terra arrasada. O Tite pegou uma terra arrasada do segundo trabalho do Dunga, eliminação da Copa América e tal. Aquela Copa América lá nos Estados Unidos. Primeira fase, né? O Brasil não passa da primeira fase. Então, você imagina o que era o caos naquele momento. O Dorival pega uma terra arrasada de Ramon Menezes, Diniz e principalmente Edinaldo. Porque, claro que vai para a conta do Diniz, que era o cara que estava em campo e que acumulou os recortes negativos nas eliminatórias. Mas tudo aquilo aconteceu por culpa de Edinaldo Rodrigues. Com uma péssima condução
desde o pós-Copa, porque já se sabia que o Tite não ficaria depois da Copa do Mundo do Catar há séculos, há milênios. Moisés já tinha feito essa previsão, já estava nas pedras. Todo mundo sabia. E a CBF achou que não, tá tudo bem, vamos empurrando. E deu no que deu. Aí você tem um técnico chegando nesse contexto, vence um jogo importante, um jogo onde o Brasil não era encarado como favorito, vence jogando bem, vence com méritos, vence organizando esse time defensivamente, um time seguro defensivamente, apesar do Beraldo ter dado alguns sustinhos no início do jogo, depois a coisa vai, numa dupla de zaga reserva, ele perde os dois titulares, o Marquinhos e o Martinelli, e Beraldo e Fabrício Bruno nessas condições, acho que se saíram muito bem. Coloca o Brasil ali com duas linhas de 4 jogadores cada, o que costumam dizer às vezes pejorativamente como feijão com arroz, mas acho que não é isso. Acho que o que disseram o Bruno Guimarães depois do jogo e outros jogadores, né, o que disse o Bruno Guimarães e disseram outros jogadores, foi muito nessa linha. Danilo também falou sobre isso. Estava lembrando que era o segundo jogador que tinha falado sobre isso ontem ao vivo lá dentro do Prorrogação na TNT Esportes. Galera, é cada um aqui fazendo algo parecido com o que faz no clube. Então a gente se sentiu, palavras deles, a gente se sentiu mais à vontade, a gente sentiu um time organizado em campo. E o Brasil estava muito bem organizadinho em campo. As duas linhas de 4, o Rodrigo Vinícius Júnior dando o primeiro combate ali na frente, cada um fazendo mais ou menos o que já faz no seu dia a dia. E é geralmente o que se pede num trabalho de seleção. Porque quando o Fernando Diniz chegou, esse foi o grande debate, esse foi o centro do debate. Aliás, foram dois pontos centrais. A acumulação de trabalho com o Fluminense, o quanto essa carga é complicada, basta ver que na data FIFA de novembro, quando o Brasil já vinha de insucessos, ele tinha que ter uma energia total dos últimos jogos do ano, o Diniz também tinha que se dividir com a preparação para a final da Libertadores e estudar o Boca de ponta a ponta. E falamos muito neste canal aqui sobre o quão problemático era isso. E o segundo ponto central da discussão, da abordagem sobre o Diniz era como um trabalho que requer tempo, por ser muito autoral, por ser muito específico nas dinâmicas e nas atribuições dos jogadores em campo, como ele vai ser aplicado numa realidade de seleção, quando os jogadores chegam, se reúnem, ficam 6 dias juntos, fazem 2 jogos e voltam. É muito difícil. Então não é uma questão aqui de debater qual é o melhor profissional. Quem entende mais de futebol, quem tem as melhores ideias de futebol, se é Diniz ou se é Dorival. Esse não é o ponto, podemos até discutir esse mérito, mas a questão aqui não é essa, a questão é quem é melhor ou o que é melhor para a realidade de escassez de tempo da seleção. E acho que o trabalho do Dorival se aproxima mais do que é possível, sempre estamos entre o ideal e o possível, do que é possível entregar num contexto de seleção brasileira. Então o Brasil me pareceu um time ontem com poucos dias de treino, né? Um time bem posicionado em campo, me pareceu um time organizado em campo, não dando tantos espaços para a Inglaterra e criando as suas oportunidades. E no segundo tempo o Brasil volta melhor. O Brasil tinha como grande arma, e nós vamos ver muito isso provavelmente, com o Vini, com o Rodrigo, até com o próprio Rafinha, ontem um pouco errático, mas ainda é um jogador que contribui muito, né, para a estrutura tática do time. Nós víamos um Brasil com saídas rápidas, e essa eu acho que será uma grande característica do Brasil, pelas características, evidentemente, desses jogadores. Vimos um Paquetá fazer uma partidaça, como joga a bola o Paquetá, como ele é importante para a dinâmica de meio campo. Vimos o João Gomes bem, é verdade que o Paquetá muitas vezes precisou fazer faltas, até para cobrir um pouquinho os espaços que o João Gomes deixava. Eu acho que isso é uma questão de ajuste que pode ser encontrado, caso o João Gomes venha mesmo um dia a ser o titular da seleção, mas ainda assim mostrou muita qualidade o João Gomes. Você tem volantes como o João Gomes, como André, como Douglas Luiz, o Danilo ex-Palmeiras. Nós estamos muito bem servidos, não é só de ponta que o Brasil está bem servido. Olha a qualidade dos nossos volantes, olha o que eles podem entregar. Acho que até mais como fartura de volantes do que de camisa 10 a gente tem hoje, né? E volantes com dinâmica, não é o volante pegador, não é o volante destruidor, não, é o volante que sabe jogar, que oferece dinâmica, velocidade, aproximação ao ataque. E tivemos um Paquetá, além dos nossos volantes, um Paquetá ontem solto em campo, mas pecando um pouquinho nessa chegada
fez... Só no primeiro tempo foram 5 faltas, um cartão amarelo, tinha até anotado aqui, e um risco de vermelho. Então você tinha o Brasil com verticalidade, com passes rápidos e dando muito trabalho à Inglaterra. No segundo tempo, dei aqui uma anotada, né? Você tinha Bruno Guimarães, Paquetá, continuando ali ditando o ritmo da jogada no meio-campo, mas aí naturalmente o Brasil foi perdendo um pouco de fôlego e tal, precisava trocar peças, o Dorival foi fazendo as trocas, o Endrick entrou, tem uma estrela incrível, fez o gol da vitória, é um cara diferente, é um cara mesmo para ficar para a história, e uma vitória que é muito justa do Brasil, uma vitória que é muito merecida do Brasil. A entrada do Andréas também é determinante para a vitória, porque ele começa a jogada com o lançamento para o Vini, e o Endrick, né, depois da finalização do Vini, se aproveita para fazer com o gol escancarado 1-0 do Brasil. E o Endrick poderia ter feito 2-0 na última bola do jogo, cara a cara, uma finalização onde ele não foi tão feliz assim, chutou em cima do goleiro. Era ele e o goleiro, mas estão falando de um garoto de 17 anos, terceiro jogo dele na seleção brasileira, primeira vez que pisa em Wembley, faz um gol histórico, enfim. Então ontem o time titular deu resposta, os jogadores que entraram deram resposta contra um adversário de qualidade. Não foi contra uma equipe qualquer que o Brasil venceu. E, aliás, eu queria só falar aqui sobre o Endrick. Depois do gol, o Brasil, né, naturalmente baixou as linhas e teve um final de jogo relativamente tranquilo, a Inglaterra tentando, né, um pouquinho de bola na área e tal, e o Brasil segurou bem o placar até o final. O Endrick, depois o Dorival é perguntado sobre isso na coletiva, pô, e aí, por que você colocou o Endrick? Qual foi a ideia naquele momento de tirar o Rodrigo e tal? O jogo não estava decidido, é um menino. E o Dorival falou, cara, ele é diferente. O Endrick é um jogador diferente, a gente sabe, e eu acho que é muito isso. E faltou talvez um pouco desse entendimento ao Fernando Diniz no seu trabalho. O Endrick, ele é uma peça que destoa. Ah, é menino, vai oscilar, pode sentir, mas ele tem um talento tão abundante e uma consciência da abundância desse talento que fazem do Endrick um cara muito confiante em campo. O Endrick pode até errar, como errou ontem na jogada que poderia terminar com 2-0, na última bola do jogo, numa finalização ruim. O Endrick pode ter uma jornada ruim, mas o Endrick é tão sabedor do potencial que tem, que é muito acima dos padrões, que é muito acima da média, que isso não vai fazer o Endrick se abalar, isso não vai fazer o Endrick sucumbir a uma má jornada, a uma má atuação. Não, pelo contrário, eu acho que o Endrick é capaz até de tirar mais forças, o perfil do Endrick mostra isso. Então, eu acho legal que o Dorival trate o Endrick, como tratou na coletiva, como um cara diferente, não é com privilégios. Não é o cara que vai poder fazer tudo no ambiente de seleção, e o Endrick nem parece ser um cara desse perfil, muito pelo contrário, mas muito pelo contrário. Mas é reconhecer que nós temos aqui um talento, uma joia que, se for lapidada direitinho, esse cara tem tudo para ser o cara do futebol brasileiro e mundial durante muito tempo. O cara dessa seleção brasileira. Eu acho que o Endrick deveria ter sido tratado já pela comissão técnica anterior da seleção brasileira dessa forma. Acho que o Endrick tem tudo para ter mais minutos contra a Espanha na terça-feira. E ele precisa. E isso vai fazer parte da formação e da lapidação. E quando eu digo que o Endrick não é esse cara que vai querer ter privilégios, que vai querer ser maior do que é dentro da seleção, ontem até dentro do Prorrogação a gente discutia isso lá na TNT Esportes. Você observa as entrevistas, você observa como o Endrick se coloca em campo, você observa como o Endrick atrai os holofotes. É tudo muito bem pensado. É tudo muito bem meticuloso, né? E eu acho que é mérito. A gente, ao mesmo tempo, fala, poxa, tem jogadores muito mal assessorados, mal preparados, não tem gente, né, por trás que oriente. O Endrick é o contrário. O Endrick é aquilo que a gente sempre tratou como modelo. Pô, o jogador precisa ter alguém ali. E aí você tem pais maravilhosos, zelosos, você tem uma equipe de staff, uma equipe de apoio. Cheguei a conhecer algumas dessas pessoas que hoje cuidam da carreira do Endrick. E é um menino que, por natureza, por formação, por base, por criação, sempre foi muito centrado e ainda tem a felicidade no aspecto profissional de estar cercado de pessoas muito cuidadosas e muito sensatas na construção dessa imagem. E aí o Endrick vai para a entrevista coletiva e às vezes, ali na zona mista, e aí às vezes vem perguntas mais difíceis e tal, e ele sabe sair dessas perguntas difíceis com muita elegância. Ele já tem uma capacidade de fala, de articulação muito acima para um cara de 17, 18 anos.
Já vimos vários jogadores com a idade do Endrick que não conseguiam se expressar e que tiveram que passar por um trabalho de treinamento assim profundo, longo, extenso. E o Endrick, até nisso, ele se coloca numa condição muito especial. Fico muito feliz de verdade. Acho que é um cara que merece, né, pela lucidez, pela cabeça centrada, pela humildade e pela bola que tem. E que bom que a gente se conecte com as histórias, tá? Eu acho que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, onde se discute muito safra, qualidade, eu acho que temos muita qualidade. Uma seleção que tem Vini, que tem Rodrigo, que tem André, que tem Douglas Luiz, que tem um Beraldo, zagueiraço para ficar por muitos anos, e tantos outros que eu citei ou deixei de citar, uma seleção que tem o Endrick, uma seleção como essa, a gente não pode falar em falta de talento. Eu acho que o que falta é resultado. A bola entra, a seleção é maravilhosa. A bola não entra, a safra é ruim. É simples. Infelizmente, a avaliação ela é muito simplista. Não que o resultado não seja importante, mas não é só isso. Tem processos que você precisa avaliar. Hoje, a galera conclui, muitos, que o trabalho do Tite foi ruim. Eu discordo frontalmente disso. Um trabalho com mais de 80% de aproveitamento, esse trabalho não pode ser ruim. Esse trabalho não atingiu o objetivo principal. Ponto. Ele fracassou no grande objetivo. Mas toda a construção desse trabalho foi excelente, foi sólida. Tinha identidade e tinha resultado. Mas enfim, Tite são águas passadas. Mas além da gente entender que essa safra sim é boa, a gente precisa se conectar com essas histórias. E acho que isso o torcedor brasileiro aos poucos vai criar com essa geração. Como não se conectar? Como ficar alheio à história vencedora de um Vinícius Júnior? Tudo que ele passou e ainda passa para vencer na vida com o talento que tem. Como ficar alheio à explosão fenomenal de um Endrick, ao talento e poder de decisão e estrela de um Rodrigo e tantos outros? Acho que esse é o principal trabalho do Dorival Júnior, um dos principais, né? É fazer essa conexão acontecer de novo. Através do Dorival, torcedor e jogadores se conectarem, se abraçarem e seguirem frente a frente. Porque o Brasil tem, hoje ainda, um déficit de trabalho em relação às principais seleções europeias. Um déficit tático, um déficit de organização, às vezes até físico, enfim. A gente está um pouco abaixo. Mas o Brasil tem talento e o Brasil tem uma história de uma seleção pentacampeã do mundo, de um legado. O Brasil jamais pode ser subestimado. Mas é preciso que o Brasil dê passos na direção do caminho correto. Tomara que seja assim com o Dorival. Jorge empolgou? Não empolguei. Acho que o Brasil tem um bom caminho ainda a percorrer, mas essa vitória de ontem, ela é muito importante. É como se fosse um jogo de 3 pontos, que na verdade valeu 6, mas não tinha ponto nenhum em disputa. Para o Brasil tinha. E o Brasil tem que saborear bem essa vitória e seguir a sua longa estrada daqui para frente. O que você acha do que aconteceu? Like do vídeo, tá empolgado com a seleção, tá pé atrás, acha que foi só a obra do acaso? Deixa nos comentários. Bom domingo para todo mundo, juízo e tchau.